Entrevista. Normalmente não é uma tarefa simples atacar e fraudar dados em um servidor de uma instituição bancária ou comercial. E por este motivo, golpistas vêm concentrando esforços na exploração de fragilidades dos usuários. Os golpistas procuram enganar e persuadir as potenciais vítimas a fornecerem informações sensíveis ou a realizarem ações, como, por exemplo, executar códigos maliciosos e acessar páginas falsas. E de posse dos dados das vítimas, os golpistas costumam efetuar transações financeiras, acessar sites, enviar mensagens eletrônicas, abrir empresas fantasmas e criar contas bancárias ilegítimas, entre tantas outras situações. Não é fácil realmente, passar por um momento como esse, só cada vez mais a gente se depara com pessoas que relatam esse tipo de situação. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui na CBN o doutor em Comunicação e Linguagens, Moisés Cardoso, o Beio, conosco ao vivo aqui no nosso estúdio. Beio, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Obrigado, bom dia Denise, bom dia a todos os ouvintes. Beio, realmente cada vez mais precisamos ficar atentos aos golpes pela internet e dos mais variados. Criatividade realmente a mil para quem quer realmente aplicar esse golpe, né? Os golpistas desenvolvem novas técnicas para ludibriar os usuários. E o WhatsApp, por conta da dependência digital que a gente tem com esse dispositivo, ele se torna o principal alvo. Toda a nossa comunicação hoje, ela se desenvolve pelo celular. Os últimos dados do IBGE mostram que 97% das pessoas se comunicam e acessam a internet através do dispositivo. Tem a mobilidade e a conexão. E quando a gente tem a mobilidade, surge a oportunidade para o roubo do celular. No Carnaval a gente está vendo bastante incidência desses delitos, porque é uma própria dinâmica do usuário expor mais o aparelho. A gente está sempre fazendo selfie, gravando as coisas, e cada vez que a gente expõe o dispositivo, que abre uma janela de oportunidade para o aparelho ser arrancado e roubado. Batedores de carteira agora são batedores de celular. Para a gente lembrar, na Oktoberfest do ano passado, nos primeiros 6 dias, teve 172 aparelhos furtados na festa. Depois o esquema de segurança mudou, os números começaram a diminuir, meliantes foram coagidos, conseguiu amenizar esses dados. Muitas vezes o próprio usuário facilita isso. É um mix de problema de segurança com a ingenuidade de quem segura o dispositivo na mão. O Beio, tem essa situação, o celular foi furtado, foi roubado, foi arrancado da mão do seu proprietário. É uma situação. E quando ele está aqui, do meu ladinho, eu não perdi o aparelho, mas me deparo daqui a pouco com uma situação cabeluda, eu estou envolvida com um problema que eu nem imaginava que poderia realmente, porque ele está aqui do meu lado, eu não perdi, então não tive nada que levasse a essa situação, mas já estou vivendo um golpe com o meu aparelho, o meu WhatsApp principalmente. Também é outro alerta importante nesse sentido. O WhatsApp hoje é a rede social mais utilizada como um comunicador instantâneo. Tem o Facebook, que é a maior rede social que a gente tem aqui no Brasil, e o WhatsApp, ele vem na sequência o dispositivo de mensagem mais utilizado, porque ele usa os dados da internet e o custo dele é zero. E isso fez com que a gente criasse uma dependência dele. Nesse sentido, abre a janela de oportunidade para que os golpes se desenvolvam. E como que isso acontece? Com o sequestro do WhatsApp, clonagem do WhatsApp. Essa metodologia ela funciona com algumas características. A principal delas é que quando o WhatsApp é instalado em um segundo aparelho, a gente recebe um SMS com uma sequência alfanumérica. Esse dali é o potinho de ouro de quem quer aplicar um golpe. E cada vez mais eles organizam uma engenharia social para envolver o usuário a entregar esse potinho de ouro. Sabe aquela metodologia do golpe do bilhete premiado? A mesma coisa acontece, só que em vez do bilhete, o que eles querem é a sequência alfanumérica do WhatsApp, a chave de confirmação. Até foi muita coincidência, a gente está conversando sobre isso. No sábado de carnaval, eu recebi uma ligação no período da manhã pedindo a confirmação da minha presença em um coquetel de uma arquiteta, uma festa badalada e tudo mais. Eu não conseguia me lembrar da pessoa, era muito cedo, né? Estava sonolento. A pessoa que estava na ligação disse que iria mandar o código de confirmação para depois eu decidisse se eu iria ou não na festa. E quando eu recebi o SMS, enquanto ela conversava comigo, eu já notei que era uma mensagem do WhatsApp. A pessoa estava utilizando o mote do carnaval, utilizando o nome de uma arquiteta conhecida
para aplicar um golpe. Às vezes, isso também vem disfarçado de outras formas, usando, às vezes, o nome de alguma operadora para confirmar dados, empresas de TV a cabo, pode ser também. Tem uma situação de um ouvinte semelhante. Recebi, através do contato de um amigo pelo WhatsApp, um pedido de empréstimo de dinheiro. Me empresta R$1.000, preciso pagar um fornecedor e não tenho agora. Pode depositar nesta conta? Esse era o pedido feito através do WhatsApp. Esse nosso ouvinte ele acabou depositando sem desconfiar, pois o amigo trabalha com fornecedores. E conta passada, ela tinha outro nome, porém como era para pagamento de um fornecedor, esse ouvinte achou que estava depositando direto para o tal fornecedor. E depois os dias passaram, ele foi conversar com esse amigo e ele relatou que sim, ele teve o WhatsApp clonado e nada disso foi pedido por ele. Então esse nosso ouvinte realmente caiu nesse golpe e principalmente aqui ele fez esse depósito de R$1.000. Essa situação já é o passo seguinte, né? Quando já foi perdido o WhatsApp. Por que que o WhatsApp é tão precioso? Porque todos os nossos contatos estão neles. Os bandidos, eles se fazem passar pela pessoa que teve o dispositivo clonado e começam uma sequência de engenharia social para conseguir extrair dinheiro dessa forma. Também já fui vítima de vários desses pedidos. A história ela é muito bem contada, muito bem amarrada, a pessoa pega o histórico da conversa, ela tenta dar uma sequência, se passa por aquela pessoa. Se a gente prestar atenção, vai notar que a conversa é muito vaga, ela é genérica. Tá, oi, tudo bem? Como é que tá a família? Viajando muito? São perguntas abertas, genéricas. E aí vem o pedido para pagar um fornecedor, fazer um depósito na conta de alguém que não está conseguindo, o aplicativo do banco não está atualizando, eu estou na estrada, não consigo fazer isso agora, meu sinal de internet está ruim. E mediante da proximidade que a gente tem daquela pessoa, o golpe é aplicado porque eu confio e faço o depósito. Como via de regra geral, para a gente tentar minimizar isso, todas as vezes que alguém pedir para fazer um depósito de dinheiro, a gente liga para aquela pessoa. Com a conversa de voz, a pessoa não vai ter como ludibriar. E geralmente essas contas são contas de laranjas. Às vezes essa pessoa é fisgada, colocar um anúncio em uma plataforma online, que é o mais comum. Os golpes começaram a se replicar muito dessa forma. Então as pessoas colocavam um produto para ser vendido na OLX. A OLX ela é uma plataforma aberta. As pessoas fazem a negociação diretamente. A plataforma não intermedia como o Mercado Livre faz. Ali dentro da OLX, a pessoa consegue pegar o número de celular da pessoa que está vendendo e aí tratar com ela diretamente. O Mercado Livre não permite. Toda a negociação é feita pela plataforma para ter segurança e as pessoas não tratarem diretamente umas com as outras, porque o Mercado Livre ganha uma porcentagem, é assim que ele lucra, e a OLX não, ela lucra com publicidade e de outras formas. Sempre que a gente coloca um produto de valor expressivo nesses ambientes digitais, a probabilidade de você estar aberto para golpes é muito grande. A engenharia social por trás, ela vai ludibriando as pessoas, né? A cada dia é uma jogada diferente. Uma dúvida, Beio, por exemplo, a pessoa teve o WhatsApp clonado, sequestrado. Mesmo assim, o aparelho dela, o telefone, a conta, ela tem alguma alteração ou ela continua recebendo, podendo ligar sem perceber que teve o seu WhatsApp clonado? Apenas o WhatsApp é que sai de circulação. Tu perde o controle dele, porque quando eu entrego essa senha, essa sequência alfanumérica, o bandido já automaticamente troca a senha do teu WhatsApp. E aí tu perde o controle dele, não consegue mais mandar, não sabe o que está recebendo, tu perde o controle. Por isso que para a gente minimizar isso, existe uma sequência de proteção, a confirmação em 2 etapas. Isso é meio chatinho porque às vezes o WhatsApp, de tempos em tempos, ele fica pedindo uma contrassenha. Uma senha de 4 dígitos, bem fácil de lembrar. Que a pessoa mesmo fez essa escolha, se fez esse processo da segurança em 2 etapas, né? Mesmo que por algum motivo o seu WhatsApp seja clonado, essa sequência de proteção vai ser ativada e ele não vai conseguir ficar em poder do WhatsApp muito tempo. Essa sequência de proteção, essa camada extra que a gente tem, ela é desenvolvida principalmente para quem trabalha com WhatsApp Web. Estou com o dispositivo e estou com o desktop. O aplicativo manda a contrassenha para saber se é você mesmo que está operando nas 2 janelas.
Só que para quem trabalha no dia a dia dessa forma, às vezes isso se torna um pouco chato. Toda hora tem que ficar colocando a senha. Agradeço esse um pouco chato lá no final, é uma dor de cabeça a menos, porque a gente recebe o relato aqui na nossa rádio, Beio, de muitos ouvintes que estão vivendo uma tormenta, estão sim com problemas seríssimos no meio familiar, na roda de amigos, porque passaram por isso sem saber, foram vítimas. E agora preciso dar explicações que não são eles que estão pedindo, não foi ele que recebeu nenhum dinheiro depositado, e aí tem todo o transtorno, né? Porque realmente o WhatsApp hoje faz parte do nosso dia a dia. Pense quantos negócios se desenvolve única e exclusivamente pelo WhatsApp. O prestador de serviço, uma manicure, um motorista, uma cabeleireira, que faz a confirmação e agendamento, todo pelo aparelho. Pense que isso poderia ser pior porque a gente ainda não tem implantado aqui no Brasil pagamento via WhatsApp. Como na Índia, na China, que os pagamentos conseguem ser feitos por aplicativos de mensagens. Quando a gente tiver essa possibilidade, aí isso se torna cada vez mais perigoso. Vale lembrar que quando isso acontece, a gente pode fazer algumas coisas para tentar amenizar isso daí. Eu não tinha a proteção em 2 etapas. Meu WhatsApp foi clonado. O que eu faço? A primeira coisa a fazer é o boletim de ocorrência, fazer a troca de chip. Também dá para tentar entrar em contato com o WhatsApp, mas o serviço de atendimento ao consumidor deles é um pouquinho lento, não é na velocidade que a gente gostaria, e explicar essa situação. Fazendo essas 3 etapas, eu já consigo me blindar de dor de cabeça. Posso pegar o meu boletim de ocorrência, fotografar a parte dele e fazer um post em todas as minhas redes sociais. Deixar bem claro que a partir daquele momento eu não tenho a responsabilidade sobre o que está acontecendo dentro do dispositivo. Depois disso daí, começa toda uma dor de cabeça. Tenho que lembrar que eu não sei a extensão do estrago que foi feito. Mas pelo menos com o boletim de ocorrência, eu ajudo as autoridades a se atentarem aos números. Pode ser uma sequência de pessoas que caiu com o mesmo bandido. Isso tudo ajuda no processo de investigação. Nós temos casos já de avançar do processo de investigação, de chegar ao encontro de um golpista para ele servir como exemplo, para a gente poder acreditar que realmente a investigação dá certo e se consegue chegar até aquele que atiçou todo esse mercado negro? Tudo que a gente faz digitalmente vai deixando um rastro de migalhas. E a polícia tem uma expertise muito grande de conseguir chegar a essas pessoas. Porque o maior exemplo que a gente tem nisso foi os escândalos na política, supostos hackers, que clonaram o Telegram do ministro e de outros políticos. Todos eles caíram. O equipamento que foi usado na Lava Jato, por exemplo, é um equipamento israelense. Ele consegue extrair todos os dados de um celular, todos os dados de uma rede social, mesmo que eles tenham sido apagados. Se eu recebo alguma coisa e deleto, a polícia ainda consegue fazer o levantamento dessas informações. E principalmente, ver a geolocalização dos aparelhos. Posso negar em um depoimento que eu estive com tal pessoa, mas a geolocalização vai mostrar que o meu aparelho esteve perto do aparelho daquela pessoa por um determinado número de tempo. Os dados não podem ser apagados, e existe sim a grande probabilidade da polícia conseguir botar a mão nessas pessoas. Bem, está terminando o nosso tempo, já ficar aqui o convite para outras oportunidades você voltar para o Estúdio da Rádio CBN, mas aproveitando, então realmente 2020 é ano de eleição e a preocupação no que diz respeito às tendências de comunicação e condutas vedadas, as fake news, o comportamento de políticos, eleitores e quem mais vai se envolver nesse momento de eleições. Fake news é a grande praga digital, mas também tem um pouquinho de confusão. As pessoas colocam boatos, fake news e pós-verdade, tudo no mesmo saco. Vamos explicar o que é cada uma delas. O boato é aquela informação sem pé e sem cabeça que eu recebo pelo WhatsApp, por exemplo. Ele não tem um link, eu não sei exatamente quem enviou, é aquela foto de alguma estrada em desmoronamento que a gente recebe toda a chuva que tem aqui na nossa região, é aquele áudio alertando sobre alguma coisa, o que está acontecendo, que a imprensa não está divulgando, é aquela informação desencontrada. A fake news, ela já tenta fazer uma linguagem jornalística e ela sempre te leva para um ambiente digital. Se um site obtém muito fluxo de acesso por conta de uma mentira, ele lucra com os anúncios que são exibidos nessa página. Tem uma lógica de mercado para atrair pessoas para esse ambiente.
E aí tem uma outra coisa que é chamada pós-verdade. O que é isso? É quando eu recebo uma mentira, eu sei que aquilo ali não tem cabimento, mas por conta das minhas convicções políticas, pessoais e tudo mais, eu passo aquilo para frente. Às vezes eu faço num tom provocativo. O melhor exemplo que a gente pode dar para isso, os terraplanistas, as pessoas que acreditam que a Terra é plana. Todas as informações que por algum motivo dá força a essa crença deles, eles repassam isso para frente. O que é pior? Destrói mais o boato, a fake news ou a pós-verdade? Eu acho que é o mix disso tudo. Encontra um boato, supostos veículos de comunicação, blogueiros, materializam isso de uma forma que não condiz com a atividade jornalística, não fazem a checagem da informação, e eles transformam um boato em uma fake news, e depois o usuário acessa aquilo e ainda passa para frente um viés de confirmação. É o cenário do caos. No momento eleitoral, a gente tem uma certeza que isso vai acontecer, porque é uma metodologia bem recorrente. Vale lembrar que esse tipo de atividade já existiu em outras campanhas, só que era feito de uma forma analógica. Aqueles panfletos, às vezes difamando um candidato ou um partido, que eram entregues nas portas das fábricas. Agora eu tenho a digitalização desse panfleto, que é entregue no grupo da empresa, no grupo da família e assim por diante. E aqui fica mais difícil recolher esse material, né? Muito. Tem que sempre ter um pé atrás. Na dúvida, eu não passo nada para frente. Se a informação realmente for alarmante, veículos sérios e competentes darão essa informação e vão apurar os fatos. Na dúvida, sintoniza a Rádio CBN, que aqui a informação é em tempo real e com muita veracidade no nosso dia a dia, tanto aqui em Blumenau como também no grupo na rede CBN. Beio, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na Rádio CBN. Foi um prazer te receber, conversar contigo, abrir o nosso quadro de entrevistas dessa terça-feira com a tua presença. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem estou às ordens. Bom dia a todos. Moisés Cardoso, Beio, doutor em Comunicação e Linguagens, participando dessa entrevista na Rádio CBN. Notícia na manhã.